Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu estou em casa agora aqui, eu sentei aqui, estava tomando aqui um chazinho, e me veio na mente agora, eu pensando sobre Deus, sobre a igreja. Você acha que a igreja hoje, ela segue os ensinamentos, a doutrina dos apóstolos? Porque nós estamos vivendo dias que é muito complicado. Você chega na igreja, porque quando a gente olhava a luz da Bíblia, antes, quando a gente, acredito você que está me assistindo agora, quando você chegou na igreja, há uns bons anos atrás, a igreja era completamente diferente. A igreja ela tinha um desejo de orar, de consagrar a vida, um desejo de buscar a presença de Deus. As pessoas choravam na presença de Deus, sentiam realmente o Espírito Santo de Deus, porque dentro da igreja existiam os dons espirituais, mas hoje não existe mais, não tem dom mais na igreja. Qual é o dom na igreja hoje? Que dom? Qual é o dom na igreja? Porque o que mais as pessoas ensinam é o dom da palavra. E dom da palavra não é para qualquer um. Não é todo mundo. Não é porque a pessoa fez um curso de teologia que ele tem o dom da palavra. Dom não é conhecimento humano. Dom é uma dádiva de Deus. É algo sobrenatural que Deus usa para edificar a igreja dele. Então, isso não tem mais. O dom de revelação, o dom de profecia, o dom de discernir os espíritos, né? O dom de maravilhas. Então isso não existe. Aliás, até você falar em milagres, falar no poder de Deus é limitado. Então, se uma pessoa entrar, se ela é um cadeirante, se essa pessoa ela chega numa igreja de bengala, né, numa maca, numa cadeira de rodas, parece que ela não chegou na igreja. Hoje as pessoas até elas nem vai, sabe? Não vão. A própria família, os próprios parentes tiram a fé, faz com que essas pessoas desistam de Deus e elas fiquem em casa. Porque não se prega mais Jesus, o Jesus vivo, o Jesus ressurreto. O que se prega é o nome dele. E o nome dele está em todo lugar, gente. Agora, a pessoa que chega doente, oprimida, sobrecarregada, sabe? As pessoas que precisam de um milagre, isso não tem mais. Ninguém fala que Jesus cura mais, que Jesus liberta. E quando se fala, ela é uma libertação que para essas pessoas não existe mais opressão maligna. Não existe demônio, não existe opressões. Sabe? Demônio não manifestam mais. Dá para entender? Porque quando eu cheguei na igreja, eu era bem criança ainda, eu tinha 12 anos de idade, e eu vi o que Deus fazia na igreja. Eu sentava lá na frente do altar, chegava na frente do altar, eu sentava, e às vezes o meu irmão, que já era obreiro, ele falava para mim que se eu tivesse com sono, eu sentasse no último banco, porque na época era banco, não tinha encosto, era só aquela tábua. E aí, quando me dava sono, eu ia lá para trás, eu cochilava na igreja. Fui crescendo assim, na igreja, mas vendo a manifestação do poder de Deus. Eu cheguei a ver cego enxergar, o paralítico andar, o surdo ouvir, o mudo falar. Mas essas pessoas não vão para a igreja mais. Você vê num congresso, por exemplo, uma festividade nas igrejas. Essas pessoas, elas são, sabe, abandonadas, não tem mais. E não se prega mais.
A gente via aí os testemunhos de curas. Até para contar uma bênção, você pergunta na igreja, quem quer contar uma bênção? Ninguém quer contar. Parece que não faz sentido, parece que Jesus não fez nada mais, ou não está fazendo. E às vezes, tem pessoas que têm uma bênção para contar e diz assim, eu não vou falar nada para ninguém. Deus abriu uma porta de emprego para mim, mas vou ficar de boa, não vou falar nada, porque tem muita inveja. Quer dizer que aquilo que Deus te deu invejoso vai tomar? Não vai. Então, eu via pessoas chegando na igreja, uma cadeira de rodas, e na hora da oração ela levantava e colocava a cadeira na cabeça. Eles mesmos saíam correndo no meio da igreja. Hoje as pessoas não querem nem entrar. Por quê? O que se ensina hoje. O problema está em quem está ensinando, que está tirando a autoridade de Deus. Um professor, quando ele está dando aula numa escola, a gente aprende. Você aprende a matemática correta, o português, você aprende a história, a geografia, você aprende o inglês, o espanhol, a química, a biologia, você aprende. Então, isso que você aprendeu naquela escola, qualquer uma outra matéria é a mesma. Então, o que você aprende hoje em uma igreja, quando você vai na outra, o outro lá que está ensinando diz, não, isso aí não tem nada a ver. Parece que é um outro Deus, é uma outra Bíblia, é uma outra palavra, que Jesus não faz mais. Onde que nós vamos parar? O povo está sofrendo, gente. O povo precisa se libertar, inclusive das algemas, das cadeias de Satanás. Está escrito lá em Lucas 4, 16, 17 e 18. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, e Ele me ungiu. Por quê? O que ele falou na sinagoga? Para dar vista aos cegos, colocar em liberdade os oprimidos, né? Para expulsar os demônios, curar os leprosos, de graça recebeste, de graça dai. Isso é uma ordem de Jesus. Lá em Mateus 10, ele chamou os seus 12 e deu autoridade, deu poder. Então, em Marcos capítulo 16, versículo 16, 17, e estes sinais hão de seguir os que creem, meu nome, expulsarão os demônios. Mas parece que os demônios estão entrando dentro da igreja, o pastor está pregando e está dando risada lá do pastor. Não tem dom de discernir os espíritos. Às vezes uma pessoa está lá dentro, fala uma língua lá que às vezes não é a língua dos anjos, do Espírito Santo, é uma língua maligna e ninguém discerne mais se é Deus ou se é demônio. Antigamente não. Levantava uma irmã, levantava um irmão que tinha um dom de Deus, e lá no altar ele orava, o diabo manifestava. Mas hoje muitos pregam assim. Não pode cair não, porque vai escandalizar o culto. Não vai escandalizar o inferno, pastor. Vai escandalizar o inferno. Isso é ordem de Jesus. Foi o próprio Jesus. Não tem nada mal que resista jejum e oração. A verdade é que não tem mais jejum e oração, não tem consagração. Você estudar, preparar um sermão para pregar num congresso é uma coisa. Agora você passar semanas e semanas sem comer é outra. Faz a diferença. Eu quero ver qual é o demônio que fica de pé dentro dessa igreja, orando e jejuando. Qual é o demônio? E você sabe disso, você que está me ouvindo. Eu sou testemunha disso. Eu sou testemunha. Somos nós que paramos. Os tempos foi passando e a gente foi parando. É só isso mesmo. Foi parando. E quantas vezes eu fiz 21 dias de jejum, de consagração, e ia entregar depois do culto da noite. E é verdade, você sabe disso. E quando eu ia entrando na igreja, eu pisava o pé na porta da igreja, entrava ali no corredor, os demônios já rolavam no chão. Era eu que era poderoso? Não, era uma ordem de Jesus.
casta de demônios sai com jejum e oração. Então eu ia consagrar. A minha esposa até se preocupava e dizia: Augusto, você vai comer. Mas eu via com os meus pastores, eu era muito jovem, eu via com os meus pastores, eles subiam no altar, a saudação que eles davam, o demônio gritava lá na nave da igreja. Na oração que eles começavam, já despencava demônio por tudo quanto é canto. Hoje os problemas aumentaram, demônio está aí destruindo, desmanchando lá, destruindo família, desmanchando casamento, roubando tudo, destruindo tudo, fazendo o que quer dentro da igreja. E aí? Como que faz um negócio desse? Porque o povo está lá dentro da igreja oprimido. Quem é que casa hoje para viver, para passar mais de 2 anos? Está difícil, não está? Você vê isso dentro da igreja. Antigamente você via no mundo. Estava com um casamento ruim, a pessoa corria para a igreja e disse: eu vou para a igreja dos crentes. Vamos lá, que Deus vai abençoar nós. Então a pessoa ia com a vida destruída e chegava na igreja, era construída. Ele fumava, parava de fumar, bebia, parava de beber, se prostituía, parava de se prostituir, ele vivia no roubo, do crime, parava e abandonava tudo isso, ia viver em novidade de vida. Era aceitar Jesus. Hoje não, meu amigo. Hoje você recebe de quanto é jeito na igreja mesmo. É ou não é verdade? Até quando? Até quando? Quando você lê lá no livro de Jó, no capítulo 1 e no capítulo 2, quando os filhos de Deus iam se apresentar a Deus, Satanás entrava no meio. E ia também. E ninguém percebeu. E Deus percebeu. E bateu de frente com o diabo e disse: de onde vem, Satanás? E ele respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Satanás estava de olho em quem? Em Jó. Por quê? Por causa da sua fidelidade, a sua integridade, a sua honestidade. O diabo odeia quem é fiel, quem é honesto. O diabo tem ódio. E ele entra em pessoas para criticar aquela igreja que prega a verdade, que prega o que é certo, que ora para expulsar demônio. Outros levanta contra e ainda quer rebater: olha, não vai naquela igreja porque tem um pastor ali que ora e o diabo cai, mas o Satanás também faz fogo cair do céu. Inveja. Ao invés de ir na mesma linha, é o que eu acabei de falar, você aprendeu na escola matemática. Você sai dessa escola, vai para outra, a matemática é a mesma. O português é o mesmo. História e geografia é a mesma. Mas virou um jogo agora que você prega que Jesus cura, outro está pregando que Jesus não cura. Esses tempos atrás, não tem muito tempo, a semana passada, eu estava na feira e um irmão falou comigo. Ele disse que Jesus nunca fez milagre. Jesus nunca curou ninguém, era a fé do povo que curava. Mas a fé em quem? Gente, eu acho que nós temos que aceitar Jesus de novo. Aceitar Jesus de novo. Porque não é possível. Não é possível. A gente estamos com a Bíblia na mão, vendo, lendo e indo ao contrário. Não funciona. Aí vamos fazer igual a Jonas. Deus manda para Nínive e ele vai para Tarsis. Não vai dar certo. Além de colocar a vida dele em risco, estava colocando os demais marinheiros que estavam no navio. Então se você está com a Bíblia na mão, segue o que é certo, que vai dar certo. Vem luta? Vem problema? Vem, mas Deus está no barco. Deus está no barco. Que Deus abençoe. Deus te dê a paz. Que a luz do Espírito Santo venha iluminar a sua vida, a minha vida, a nossa vida, todo sempre. Deus abençoe. A paz do Senhor.